Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu não sou Leonardo Magalhães, mas podem me chamar de Léo. Conforme tinha dito na semana passada, essa semana a gente vai conversar um pouco sobre assuntos trazidos por vocês mesmos, certo? Tentei fugir um pouco do tema do Boronga, vamos usar palavras diferentes para poder tentar não ser restritos aqui pelas redes onde esse vídeo vai circular. Mas, infelizmente, tudo tem girado em torno disso, principalmente questões políticas. Eu costumo falar para todo mundo que o vírus aqui ele é muito mais político, ele é tratado muito mais de forma política do que da forma como deve ser tratado, do que de forma técnica, do que de forma científica. E, infelizmente, essa é a nossa triste realidade, né? O vírus no Brasil está fazendo campanha política. E aí levantaram alguns questionamentos, algumas situações, dentre elas uma muito interessante que eu venho compartilhar com vocês, que é a situação do nosso hospital de campanha. Em Salvador foi criado um hospital de campanha com 50 litros de UTI e 40 litros de enfermaria. Esse hospital de campanha está com um valor médio mensal de 5 milhões, pouco mais de 5 milhões até. Isso dá uma média de 55 mil por leito. Não está muito fora do que tem sido praticado por aí, porém é fora da realidade da contratação usual, vamos dizer assim, fora desse período de pandemia. E acontece que esse hospital de campanha tem um detalhe muito interessante. Ele foi construído no Wet n Wild. O Wet n Wild é um espaço privado que é destinado para eventos na maior parte do tempo. Você talvez já tenha conhecido algum evento ou ido em algum evento no Wet. E tendo diversos espaços públicos que estão parados nesse momento, que não estão tendo nenhum tipo de serviço, por que não ceder esse espaço público para a construção do hospital de campanha? Por exemplo, temos um novo centro de convenções que é gigantesco, que foi caríssima, que a gente não sabe como e se ele vai se pagar um dia, está parado durante esse período, que poderia muito bem ser o nosso ponto de apoio como hospital de campanha. E aí a gente entra no outro problema, que é a questão da falta de transparência. Se você hoje tentar buscar, da mesma forma que você consegue buscar sobre os deputados, você tentar buscar quanto vem gastando os vereadores, quanto com que gasta a prefeitura, é muito difícil você obter essas informações. Mais difícil ainda é a gente conseguir entender a questão das licitações. Eu consegui entender que essa licitação de mais de 30 milhões, que dá cerca de 5 milhões por mês, onde foi ganha, que na verdade não é uma licitação, né? Foi uma contratação sem licitação de uma empresa, né, sob a justificativa de que essa empresa teria respiradores e as outras não. E essa empresa montou o hospital de campanha no ET. Não sei se o ET foi fornecido por conta da prefeitura, se foi pago, quanto foi pago, a gente não tem essa informação. Por mais que procure, eu realmente busquei. Se você conseguir alcançar essa informação, me repasse, porque eu procurei muito, busquei muito e não consegui. A única coisa que eu consegui foi que essa empresa ela foi contratada sem licitação sob a justificativa dos respiradores. 5 milhões também, que recentemente foi dado aí para as empresas de ônibus, de transporte de Salvador, sob a justificativa de que era para ajudar essas empresas a não quebrarem. Só que eu não sei vocês, não sei se vocês conhecem alguém que tem empresa, mas atualmente mais de 700 empresas já quebraram. E certamente essas empresas não tiveram um olhar mais caridoso, uma vontade maior de fazer com que elas não quebrassem, né? E isso, claro, colocou muita gente na rua e é por isso que a Bahia hoje, né, dentre outros grandes motivos, mas a Bahia hoje ela é recordista no número de desempregados no Brasil. Além de tudo isso, a gente vê um descaso muito grande por conta dos órgãos públicos em tentar viabilizar de alguma forma a retomada de algumas atividades. Eu tentei, junto com quase 30 empresários da construção civil que estão parados ou parcialmente parados e precisando demitir pessoas, deixando de gerar renda para muita gente, a gente tentou fazer uma carta aberta, conseguiu até publicidade em alguns sites de política, em alguns sites de jornalismo, só que infelizmente não obtivemos nenhum retorno, continuamos parados, as pessoas continuam sem trabalhar e igual ao nosso setor, existem muitos outros que de forma consciente, de forma pensada, existe a possibilidade de continuar as atividades. Só que é muito mais fácil dizer, não, fica todo mundo em casa, quebra todas as empresas, todo mundo fica desempregado e vamos morrer por N outros motivos que não sejam corona. Por exemplo, um grande reflexo que está tendo nesse momento é o aumento exponencial, assim, absurdo e assustador das doenças por conta do mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti. A dengue, a zika e a chikungunya cresceram exponencialmente. A chikungunya em Salvador já bateu mais de 1000% de aumento, 1000%, ou seja, 10 vezes mais casos do que o mesmo período do ano passado em alguns bairros. E está em média aí 740%, ou seja, 7,5 vezes mais casos do que ano passado. E se você não sabe, dengue, zika, chikungunya mata também e não mata pouco. Só que a gente não vê todo dia o anúncio, tivemos não sei quantos casos
de dengue, não sei quantos casos de chikungunya, não sei quantos casos de zika. Agora que a mídia resolveu dar uma atenção para isso, que você começa a ver alguns outdoors falando sobre o assunto. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer, tome muito cuidado, porque como estamos com o comércio, como estamos com a rotina nossa alterada, tudo isso por conta da quarentena, tem sido mais fácil para o mosquito se proliferar. Sabe aquela escola, aquele estabelecimento comercial que tinha perto de sua casa, que tinha sempre algum movimento, aquele salão que às vezes tem ali um jarro de planta na frente enfeitando, sabe esses lugares? Pois é, agora ninguém mais vai lá, os donos do estabelecimento não estão indo lá, as pessoas não estão indo consumir lá, então aquele jarrinho de planta ali está acumulando água, aquela escola ali às vezes tem um pratinho que ficou do lado de fora, vai acumular água, então tome muito cuidado no entorno que você mora, porque você pode acabar não sendo uma vítima mas você vai acabar não sendo uma vítima do boronga, mas você pode acabar se tornando uma vítima de dengue, chikungunya, zika, como eu particularmente conheço muito mais gente que teve chikungunya recentemente do que teve o boronga. Então assim, não se iludam, o problema do sistema público de saúde sempre existiu, não é um boronga que vai provocar o colapso dele, porém a forma irresponsável como está sendo tratado aqui na nossa cidade está fazendo com que outras doenças aumentem, e aí é óbvio que não vai ter leito que dê conta, porque se a pessoa tem um caso um pouquinho mais grave de dengue, zika e chikungunya, ela também vai parar numa UTI, e lá de repente ela se contamina e leva para dentro de casa essa contaminação, porque já é comprovado em muitos países que levantam os dados, já é comprovado que a maior parte da contaminação se dá dentro de casa. Em Nova York foi constatado quase 70% dos casos com contaminação doméstica. Então, existem muitos cuidados que têm que ser tomados. Infelizmente, essa que eu chamo carinhosamente de quarentena irresponsável está gerando uma série de outros problemas. Um aumento escalonado também no número de pessoas com depressão. Existe um número chamado Centro de Valorização da Vida, que é o 188. Pessoas que estão em depressão, pessoas que estão pensando em fazer uma bobagem, essa pessoa ela pode ligar para esse número e conseguir às vezes uma palavra de apoio ali do outro lado. Muitas pessoas que atendem são voluntários, estão ali realmente para ouvir, para conversar. E eu ouvi um relato de que atualmente você precisa ficar mais de 2 horas na fila, entendeu? Então imagina, a pessoa está com pensamentos ruins por conta desse momento, está desempregada, está passando necessidade, e aí resolve ligar em busca de um apoio e vai passar 2 horas numa fila de aguardo para ser atendido. Então, o que é que eu quero chegar com tudo isso? Existem muitas coisas esquisitas acontecendo, muitas contratações esquisitas acontecendo, e eu tenho muita certeza de que enquanto for muito lucrativo para alguma pequena parcela está fazendo todo esse arerê em volta do problema do vírus, com certeza esse arerê todo vai continuar sendo feito. E somente a nossa iniciativa vai fazer com que isso mude. Assim como a mídia dando foco a esse problema gravíssimo da dengue, zika e chikungunya fez com que começasse a ter algum movimento de conscientização para esse problema também, eu tenho certeza que se a gente conseguir mostrar que existem várias outras cidades que estão fazendo de forma diferente, estão obtendo um sucesso gigantesco, muito maior do que o de Salvador, a gente vai conseguir mudar a forma como está sendo tratado aqui, e ao invés de a gente ter uma quarentena irresponsável, de repente a gente pode ter um isolamento social responsável, porém combatendo outros inimigos que temos à solta por aí. Então conto com vocês para se movimentarem, para sempre que tiverem oportunidade, vocês veem que a coisa não está acontecendo da forma correta, se indignem mesmo, vai lá na rede social do vereador, vai lá na rede social do prefeito, manda um e-mail para essas pessoas, eu já mandei algumas vezes, infelizmente não respondem, mas vamos encher a caixa de e-mail deles com sugestões. A gente não precisa só criticar, vamos ser propositivos. Pô, não dá para fazer assim, vamos fazer assado. Olha, a gente tem que se preocupar com isso também. Ou então, simplesmente com questionamentos. Olha, por que o ET? Por que não o novo centro de convenções? Quanto que custou isso? Onde é que eu obtenho essas informações? Entendeu? Então, assim, precisamos ser vigilantes. É o que eu já disse em alguns outros vídeos. O preço da nossa liberdade é a eterna vigilância. Obrigado para vocês que comentaram, mandaram algum questionamento, que inspiraram e motivaram esse vídeo. Vamos continuar conversando, vamos continuar debatendo e vamos com certeza achar uma solução, uma outra via que vai funcionar 1000 vezes melhor do que essa via que tem sido tomada, certo? Fiquem com Deus, muito cuidado, manga comprida, calça, tênis fechados se for sair na rua, não só máscara. Esse pode ser o menor dos seus problemas aqui em Salvador, certo?
Então, um abraço e até a próxima.